Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Saúde na Área. Eu sou Ana Velten, aqui comigo Luiz Amaral e o nosso convidado de hoje é o Tiago Macedo. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado. Tiago. Obrigado. Tiago é enfermeiro, ele atua na saúde pública, na atenção primária aqui na cidade de Ipatinga. E hoje ele veio contar para a gente um pouquinho sobre o cenário atual e nos esclarecer, né? Falar tecnicamente sobre a dengue, sobre a zika e também sobre a chikungunya. Todas essas três doenças são transmitidas pelo mesmo mosquito vetor, que é o Aedes, né, Tiago? Exatamente. Fala pra gente um pouquinho como diferenciar essas três doenças, porque são doenças que a gente vê que os sintomas ali, eles se misturam muitas das vezes, né? Exato. Principalmente, a gente tem aí a questão da febre. A Zika, nem sempre ela vem com essa febre alta associada. Já a dengue, ela já começa com febre muito alta, 39, 39,5. Chikungunya vem uma febre mais branda, de 38, 37,9. Então a gente começa já fazendo essa diferenciação com a febre. A dengue sempre vai ter, chikungunya nem sempre e a zika quase nunca pode ter essa febre associada. Ô, Tiago, e por que essas doenças são tão graves, né? A gente escuta falar sobre a dengue evoluir para uma dengue hemorrágica, que hoje a gente sabe que essa nomenclatura já não é mais adequada. A zika, a gente ouve muito falar sobre as complicações em gestantes e a chikungunya, que vem associada muitas vezes às dores articulares, que vão se perdurar ali por longos meses. Fala pra gente mais um pouquinho sobre como manejar isso, por que essas doenças são tão complicadas? O principal fator aí a gente entra com a fase crônica, né, do período da doença. A dengue, ela tem uma fase aguda e a fase crônica dela praticamente não existe. Então a pessoa manifesta os primeiros sintomas, trata e se cura, digamos assim. A chikungunya, o paciente tem uma fase crônica muito longa. É claro que nem sempre vai acontecer, não é com todo mundo. Mas a gente tem relatos de pessoas que estão tratando a fase crônica há mais de 2 anos, com muita dor articular, muito edema. Esses pacientes com a fase crônica muito estendida têm que ser acompanhados pelo reumatologista, né? Não adianta ter somente um manejo clínico. E já a Zika, o diferencial é que ele traz pode trazer muito risco para gestante e bebê, né? Quando na dengue e na chikungunya não é tanto. A Zika sim pode trazer mais malefícios para a mãe e para o bebê. Tiago, tem chamado muita atenção que normalmente a gente passa por períodos assim de surtos, né, de epidemias, vamos dizer, de epidemias dessa doença. Mas é muito esperado que ela aconteça ali em março, nesses períodos que a fase de chuva é mais intensa. Eles falam de novembro a maio, mas normalmente é esperado para março. O que chamou a atenção? Por que a gente está vivendo logo no início do ano esse quadro tão agravado, já que está impactando tanto a saúde pública, a saúde das populações? O que foi diferente dessa vez, nesse ano, que já supera em número de casos quando comparado com o mesmo período do ano anterior? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que nos últimos anos o foco era a Covid. Então, principalmente no programa de estratégia de saúde da família, os agentes de saúde trabalhavam muito essa questão de prevenção de Covid. A dengue acabou ficando um pouco de lado. A dengue não, as arboviroses no geral, né? Então, foi deixado um pouco de lado esse trabalho de prevenção para as arboviroses. Não estou dizendo que não foi feito, mas não foi feito com tanta eficiência. Um outro fator foram as intensas chuvas e altas temperaturas no final desse ano. Eu acredito que isso contribuiu para que os casos viessem já no final de novembro, início de dezembro, já tinha um número muito elevado de casos confirmados. Então, na minha opinião, seria pelas fortes chuvas e altas temperaturas. E várias ondas de calor, que antes a gente não tinha tantas ondas de calor assim dentro do ano. Antes tinham 4 ondas de calor, agora a gente já vive mais de 20 ondas. Eles falam também muito associado ao fenômeno do El Niño, que ele veio com mais intensidade também. Tiago, ainda falando sobre a Covid,
nos últimos anos a gente passou por uma pandemia longa e mesmo após o fim da pandemia, esse assunto ainda estava muito em voga, né? A gente muito preocupado com as doenças respiratórias, até mesmo uma gripe já era motivo de alarme. E durante esse período a gente não falou muito sobre dengue. Claro que ela estava aí, né? Mas a gente não falou muito. Será que talvez a gente não ter falado isso, não ter difundido isso entre a população, talvez as pessoas elas menosprezaram o potencial que a dengue e as outras arboviroses também têm de causar um malefício grande coletivo, como a gente está vendo agora? Acredito que sim. O agravante nisso tudo é a letalidade, vamos dizer. A letalidade do Covid, naquele momento, era muito maior, né? Então, todas as campanhas de políticas públicas estavam voltadas para o que poderia trazer mais risco para a população. Morreram mais pessoas de Covid do que pessoas com dengue. Então, por isso foi tão enfatizado o Covid. Então, assim, pensando nessas estratégias que o governo tem adotado, a parte da prevenção com relação aos hábitos da população é o que é mais forte. Eu estou entendendo nesse caminho, ele está correto? É preciso uma ação muito forte da população naquela rotina de olhar a sua calha em casa, para ver se não tem um pratinho de flor ali que não está acumulando água, um ralo de um banheiro. Como é que você entende essa parte da prevenção? E aí eu já linko a questão da prevenção voltada para a vacinação, que é uma novidade, né, que o SUS está oferecendo, vai começar a oferecer no mês de fevereiro para uma certa faixa, mas eu vou deixar você explorar isso com a gente. Olha, eu acho primordial que cada um faça a sua parte, independente do planejamento do governo, da ação do agente comunitário de saúde. Se cada um não fizer a sua parte, cuidar da sua casa, a gente não vai ter um sinal de melhora tão cedo. Principalmente porque o mosquito ele tem uma zona de transmissão de aproximadamente 200 metros. Então, se eu higienizei a minha casa, se os meus vasos de planta estão com terra, se a minha calha não está entupida, se o meu ralo de banheiro está bem protegido, e na sua casa, que é a minha vizinha de 100, 150 metros, não está. Eu estou em risco da mesma forma. Minha casa está ok, a sua não está, o mosquitinho que está lá na sua casa pode vir e me picar na minha. Então, todos têm que fazer a sua parte para a gente ter um efeito efetivo na prevenção, né? Que é na proliferação do agente transmissor. Outra coisa que é muito importante, que nem sempre é tão falada, é o uso do repelente como prevenção. Perfeito. Eu mesmo, como profissional de saúde, no momento estou com chikungunya, sou convidado do dia, estou com chikungunya desde segunda-feira. Os meus primeiros 3 dias de sintomas foram horríveis, com muita dor nas articulações, febre. Hoje eu estou sem dor, mas eu estou com um pouco de vertigem, né? Aquela tonteira leve. O que eu quero dizer com isso? Eu não usei o protetor. Estava cuidando direitinho na minha casa, minhas plantas não têm resto de água, né? Mas não usei o protetor em momento algum. E é uma orientação que eu sempre passava. Eu acho que o que me prejudicou nesses dias foi o excesso de trabalho. Eu estava trabalhando de 7 da manhã às 22 horas. De 7 às 13, nesse centro de hidratação da dengue, de 16 às 22 no meu vínculo no posto de saúde que eu trabalho. Então, a correria do dia a dia acaba fazendo a gente se esquecer de passar o repelente e se cuidar como deveria. Tiago, isso é tão importante, né? Porque muitas vezes a gente percebe que a gente não está bem, às vezes a gente está manifestando algum sintoma ali, mas a gente pensa, não, isso é só um sintoma, é só uma coisinha de leve, logo, logo passa, eu vou tomar um remedinho aqui por minha conta. Eu achei que era cansaço. Sinceramente, os meus primeiros sintomas eu relacionei a cansaço. Mas aí na hora que a dor na articulação pegou, eu falei, opa, tem algo de errado. Tem alguma coisa errada aqui, preciso né? consultar. E aí a grande importância também de não fazer uma automedicação para não mascarar os sintomas. Exatamente. Então, observe os primeiros sintomas, procure para o atendimento médico, que isso é fundamental para poder fazer um
um diagnóstico mais preciso. Exatamente, para que a gente não faça esse autodiagnóstico, porque é um hábito ainda do brasileiro, né? Fazer autodiagnóstico, automedicação, e assim você gera uma série de acúmulos de medicação e futuras complicações. E muitas vezes deixa de tratar pontualmente o problema, esquece também da hidratação, que é uma recomendação fortíssima para esses casos de arbovirose. E, Tiago, se eu notei que eu estou com alguns sintomas, qual que é o fluxo hoje na região do Vale do Aço? Eu procuro a unidade de saúde, o hospital? Como que está sendo feito? Só pegando o gancho anterior, que a gente está falando um pouco de medicação, eu aconselho a, em hipótese nenhuma, tomar nenhum tipo de anti-inflamatório. Porque as pessoas começam a sentir sintomas e às vezes é pegar o primeiro remédio em casa e vai tomar. Se tratando de uma arbovirose, os anti-inflamatórios não são aconselháveis, principalmente nos primeiros 3 dias. Isso pode levar a um quadro de risco, né? O uso do anti-inflamatório nessa fase mais aguda. Então, indicados são medicamentos analgésicos e antitérmicos. Anti-inflamatório, não. Eu vou pegar o gancho ainda nessa questão de risco, né, de agravo, e aí volta um pouquinho, dá um passo para trás nos sintomas. Quando a gente pensa nos sintomas iniciais, que você citou para a gente ali da febre, do mal-estar, o que vai diferir isso das outras doenças, como a Covid, por exemplo? O que a gente tem da arbovirose, que é específico da arbovirose, nos sintomas iniciais das outras doenças, como a Covid, que ainda é muito presente? O principal são os sintomas gripais. A Covid sempre vai estar relacionado com uma coriza nasal, uma dorzinha na garganta, coisas que não estão tão associadas na arbovirose. O que a gente tem em comum entre elas? A dor de cabeça, dor no corpo, febre, mas Covid a gente tem Sintoma respiratório ali. Sintomas respiratórios, exatamente. E o que eu posso considerar como sinais de alarme, que a situação daquela doença da arbovirose ela está agravando? O que é um alerta, sinais de alarme? Sinais de alarme, a gente tem dor abdominal muito intensa, não é uma cólica simples, um desconforto. Estou falando de dor intensa abdominal, vômitos assim ininterruptos, vários episódios de vômitos consecutivos, sangramentos espontâneos nos olhos, nas mucosas. Por exemplo, ao escovar o dente, sangrar muito a gengiva, sabe? Sangramento nasal e ocular, como eu falei. Então, sangramentos, dor abdominal, vômito intenso e diarreia também é muito importante ficar atento à diarreia. Esses sinais de alarme, ele costuma aparecer em que janela de tempo ali? Qual que é o período, né, para o desenrolar do adoecimento? Fase aguda, nos primeiros 4 dias no máximo. Certo. Fase aguda. Aí, voltando para a questão das estratégias, vamos falar um pouquinho mais da vacinação? O que a gente sabe até o momento da vacinação? O que está disponível? E como que vai ser essas estratégias do governo? Olha, as vacinas estão sendo encaminhadas para as unidades básicas de saúde. O primeiro público a ser vacinado vão ser crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. E essas vacinas vão ser encaminhadas para cidades específicas, onde se tem um número maior de transmissibilidade, né? Se eu não me engano, são cidades com mais de 100 mil habitantes. Então, nesse caso, Ipatinga vai ser contemplada, né? Provavelmente. São poucas unidades disponíveis. Eu não sei ao certo qual o volume que foi disponibilizado, foi doado, né? Essa vacina que chegou no lote de janeiro agora. Mas essas vacinas atingem a estratégia de público, mas por que essa população de 10 a 14 anos que vai ser esse público inicial, os primeiros contemplados? Tem algum motivo específico? É porque é um público de maior risco? Por que essa população? A vacina foi destinada a esse público de 10 a 14 anos devido ao alto número de internação desse público em específico. Então, por isso, eles estão sendo o primeiro grupo a ser vacinado, devido ao alto número de internação. E, Tiago, mesmo nós não sendo contemplados por esse público, a vacina já está disponível para ser aplicada de forma particular, né, em clínicas particulares. Rede privada. Isso, na rede privada.
É segura? Vamos desmistificar aqui sobre vacina. A gente começa falando que toda vacina é segura, gente. A vacina ela não chega para o público final sem aprovação de Anvisa, sem testes pré-realizados. Então, se tem uma vacina disponível na rede pública ou na rede privada, essa vacina já está mais que testada. Ela é extremamente testada. Ela é extremamente segura. A do Butantan está em fase de finalização, está em fase já final já dos testes, né? Que eles fazem todos os procedimentos. Então, acho que daqui em breve, eles não finalizaram, eu não vi a finalização, mas em breve a gente já vai ter também a brasileira, né, já disponível. Ótimo. E como está sendo, vou voltar lá na minha pergunta que eu fiz anteriormente, para o nosso público aqui do Vale do Aço, como que está sendo esse fluxo? A partir do momento que eu identifico que eu estou com sintomas clássicos de uma das 3 doenças, para onde que eu me direciono? Eu vou para o hospital? Ou eu vou para a unidade de saúde? Eu começo a responder dizendo que, independente do setor que você procura, nesse primeiro momento, você vai se deparar com muitas pessoas aguardando atendimento. Em todos os hospitais da região, hospitais, postos de saúde e os centros de hidratação, que é um local lá na Cidade Nobre específico para as arboviroses. Você vai se deparar com alto número de pessoas aguardando por atendimento. Mas o fluxo correto seria: pacientes do grupo A ou verde, né? A gente usa grupo A para dengue, grupo verde para chikungunya, é a unidade básica de saúde. Quem são esses pacientes? Pessoas de 15 a 64 anos de idade, sem comorbidades, sem sinais de alarme, ou seja, não está tendo sangramento espontâneo. São pessoas com queixas simples, sintomas leves. Febre, dor no corpo, dor na articulação. Essas pessoas devem se dirigir inicialmente ao seu posto de saúde de referência. Pessoas do grupo B ou grupo verde, a gente já tem aí associadas comorbidades. Então, a gente tem as gestantes, pessoas com mais de 65 anos, pessoas com diabetes, hipertensão, problemas hepáticos. Essas pessoas do grupo B ou verde, elas têm que ir para o centro de arboviroses. Lá ela vai ter um atendimento mais rápido e mais direcionado. É muito importante também, nesse primeiro momento, as pessoas, tanto do grupo A, do grupo B, realizarem a prova do laço, que é um teste simples, feito pelo profissional de saúde, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, onde a gente faz um garroteamento do membro superior, deixa durante 5 minutos para ver se a gente vai ter umas petequias, que são bolinhas de sangue que vão aparecer na pele. Um monte de pontinho vermelho. Um monte de pontinho vermelho. Prova do laço positivo já é um sinal de alarme. Prova do laço negativo não significa que a pessoa não está com dengue, mas ela não se enquadra no risco naquele momento. Então, essa triagem feita pela prova do laço é muito importante. Lembrando que só da pessoa ter a comorbidade, diabetes, pressão alta, gestante, ela já pula esse teste do laço. Ela já vai direto para a coleta do hemograma. A prova do laço é só para pessoas do grupo A mesmo ou B sem sinais de alarme. E aí a gente vem para o próximo grupo, que é o grupo C e D, ou então o grupo amarelo. São pessoas que já estão com sinais de agravo, né? Vômito intermitente, diarreia, dor abdominal muito intensa, sangramento espontâneo. Essas pessoas já têm que ir direto para o hospital, né? O posto de saúde, o centro de hidratação. Não vai ter muito o que fazer para as pessoas C e D e amarelo. E a gente falou sobre prevenção, muito importante, lembrar das gestantes também, né? Que são um grupo de risco importantíssimo, principalmente se tratando de Zika, né? Que é um vírus aí que tem um potencial enorme de causar até malformações fetais, né? Então, lembrar sempre, mais uma vez, do repelente, né? O repelente é importante a gente falar que geralmente a gente não indica o repelente em bebês, né? O bebê ele tem que ter a higienização dele feita de forma mais natural possível. É uma pele muito sensível ainda, mas eu tenho observado nas unidades básicas de saúde que bebês de 3, 4, 5 meses têm o diagnóstico de dengue e de Zika, chikungunya. Então, assim, essa faixa etária não está imune, né, às arboviroses. Então, é importante sim você encontrar um protetor solar adequado para proteger essas crianças também. Protetor solar ou repelente?
Repelente. Repelente. Apesar que tem alguns protetores solares que já têm o fator para repelente, o produto, que é indicado justamente para afastar, né? Isso, já é um produto 2 em 1. É muito comumente encontrado, né, em Já comecei a farmácias. ver, já comecei a reparar, na verdade, né? Porque às vezes a gente aqui não repara, mas já tem alguns protetores solares que tem um fator repelente também. Gente, então assim, a gente sabe que é um assunto muito importante, a gente está vendo o aumento dos casos, a gravidade, os hospitais estão lotados. Infelizmente, eu tive, né, essa experiência nessa semana de levar um familiar ao hospital, por outros motivos que não esse de arbovirose, mas estava lotado. Então, gente, vamos trabalhar com a prevenção, vamos procurar fazer o coletivo seu e pensando na coletividade. Nós estamos falando, nós somos da Vale, então a gente está pensando em ambiente de trabalho. Isso não é só dentro de casa, não, tá? Isso é em qualquer lugar que nós estejamos. Então, na sua casa você faz essa prevenção, você chama a atenção do seu vizinho, mas o seu local de trabalho é muito importante que vocês façam a inspeção do local de trabalho, que pode ser um local de acúmulo. Façam as inspeções, registrem essas inspeções e muito foco no ver e agir. Muito interessante que a comunidade tem todas essas estratégias junto ao governo, mas as empresas também têm a questão da legalidade, né, de fazer as comissões permanentes de combate ao mosquito da dengue. E essa força-tarefa, ela voltou com muita intensidade, de fato uma força-tarefa, por conta do período e também pelas estimativas que a gente tem observado, que as projeções, na verdade, se continuarmos caminhando da forma que estamos hoje, isso é um começo do problema. Em março tem estimativa do pico. Olha só, e olha como estamos hoje, O né? ambiente de trabalho, sendo o ambiente que a gente passa o maior tempo do nosso dia, né? A gente tem que ter esse olhar também para o ambiente de trabalho, né? Com uma forma de prevenção. Não, de forma nenhuma. Mesmo sendo, né, muitas vezes um ambiente corporativo, um ambiente administrativo, que até então pode parecer não ter um foco de dengue, mas a gente precisa ficar atento também, né? O Tiago estava comentando para a gente antes de chegar que, né, possivelmente o local de trabalho pode ter sido uma fonte de contágio, então a gente não está imune. Não, a gente não está especificando o que é no local de trabalho, o que é em casa. A gente tem que ter o olhar macro, é por comunidade, é coletividade. E o ambiente que você trabalha está inserido nesse contexto, está no território. Então, no território é onde você passa a maior parte do seu tempo. Nos últimos dias eu trabalhei de 7 da manhã às 22 horas, então assim, as chances de eu ter pegado em um dos meus locais de trabalho é maior do que ter pegado em casa. está inserido naquele contexto, naquela comunidade, que provavelmente tem que buscar mais fazer a questão da prevenção. E, infelizmente aconteceu, mas a gente tem que buscar prevenir mesmo. Thiago, em todos os locais. Em todos os locais. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu tenho certeza que as informações aqui vão ajudar a esclarecer muito, porque gera muita dúvida, né? Assim, com certeza. É um assunto recorrente, mas ainda assim ele precisa que a gente conscientize a população, né? Como a gente falou lá no começo, que a gente relembre que todos os anos a dengue, a zika e a chikungunya são doenças que já são endêmicas da nossa região, né? Então a gente está sempre lembrando a população de ter esse olhar mais voltado para a prevenção e para a comunidade. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço. Espero que você volte. Por favor, vezes, com certeza, com outros assuntos, estamos juntos. Muito obrigada. Obrigado.